gostei tanto de ver bagunça lá em casa, viu? Tão feliz. Vamos lá, vamos ler os nossos livros, esse livro de Lucas. Lucas 24. A partir do verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, nós temos como grande desafio na vida enfrentar as labutas e as dores e as dificuldades da vida. Tristezas, elas fazem parte do pacote. É a gente que tem a ideia de que a falsa ideia de que nós não vamos passar por lutas, por angústias, por coisas que vão ficar muitas vezes marcando dentro do nosso coração e latejando na nossa cabeça. Há um canto, já um antigo canto, que até o poeta dizia o seguinte: que tristeza não tem fim, felicidade sim. É verdade que esse poeta está cantando sobre a ótica humana, e para um homem que não tem Cristo, a tristeza não tem fim mesmo. Uma mulher que não tem Cristo, a tristeza não tem fim. Mas felicidade, ele diz sim, há para ele a felicidade, ela tem um final para aqueles que não possuem o Cristo. Porque para nós que possuímos o Cristo, nós sabemos que a nossa alegria é o Senhor. Nós sabemos que a nossa alegria vem do Senhor. E até o próprio salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força, para nos ajudar a caminhar. A alegria do Senhor é a dinamite que vai nos ajudar a ter força para poder caminhar. Mas tristezas elas vêm, dificuldades elas vêm. Muitas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo, porque não sabemos reagir como convém. Mas como é bom quando a gente encontra Jesus no meio da caminhada da vida. Me lembro no livro O Príncipe Caspian, de C.S. Lewis, que Lúcia sai em direção a Aslan, para buscar o Aslan, e no meio do caminho, numa conversa, num diálogo, ela encontra a Aslan, mas na verdade quem encontra ela, na verdade não é ela que encontra o Aslan que acha ela no meio do caminho sendo perseguida com medo, porque os telmarinos estavam atrás dela para levá-la com desejo de matá-la, né? E o leão intervém, entra e muda aquela história. E numa conversa que ela tem com Aslan, ela começa a dizer o quanto que ela era fraca e o quanto que ela queria ter um pouco mais de coragem. E o leão vira para ela e fala assim: se você tivesse um pouquinho mais de coragem, você seria uma leoa. Interessante. Jesus, ele conhece quem somos, ele sabe da nossa limitação, e ele sabe que nós somos seres humanos, nós não somos bichos, nós não somos seres impermeáveis, nós estamos sim sujeitos a alguns sentimentos, algumas questões que muitas vezes nos levam ao quadro de tristeza. E aqui está uma narrativa onde dois discípulos, um nós conhecemos o nome, Cleópas, o outro nós não sabemos quem é. E eles estão caminhando tristes. Há uma revista dos puritanos que vai dizer que eles estavam até com depressão aqui, entristecidos, e muito entristecidos. E a primeira verdade que eu encontro nessa passagem é que quando nós estamos entristecidos, nós, por causa das preocupações, por causa das lutas, das coisas que afligem o nosso coração, nós podemos estar com Jesus do nosso lado, mas nós não percebemos. Porque o texto diz que enquanto eles caminhavam, Jesus veio ao lado deles. Mas eles estavam tão envolvidos com as lutas que eles estavam passando, eles estavam tão envolvidos com aquilo que estava fazendo com que eles ficassem entristecidos, que eles não perceberam que ao lado deles estava ali Jesus, na caminhada, andando ao lado deles dois, andando ali
juntinho deles dois. E o texto diz que eles não só conversavam, eles conversavam e discutiam. Ou seja, o assunto estava tão envolvente, o assunto estava tomando tanto a mente deles, que muito provavelmente, e o Senhor vai dizer mais à frente, a mente deles estava tão ocupadas, mas estavam tão ocupadas, que eu tenho para mim, que eles não estavam nem sequer percebendo a caminhada. Isso muitas vezes acontece comigo. Às vezes eu estou indo para o meu serviço, e às vezes eu vou me dar conta que eu cheguei na praça, na Ponte das Bandeiras, e eu não consegui registrar o caminho que eu passei, por conta de coisas que a gente fica pensando. A nossa mente fica sendo envolvida, a nossa mente não consegue perceber, e aí muitas vezes eu falo, poxa, eu não me lembro de ter passado perto do posto da polícia rodoviária, eu não me lembro de ter passado ao lado do parque ecológico, eu não me lembro de ter passado debaixo da ponte dos nordestinos, eu não me lembro de ter cruzado a ponte do Tatuapé. E quando eu me apercebo, a minha mente está tão tomada de algumas questões, quando eu acordo, eu estou fazendo a curva para entrar na Ponte das Bandeiras. Muitas vezes as nossas preocupações, as nossas tristezas, não fazem com que a gente aperceba as coisas que estão acontecendo ao lado. E o texto aqui está dizendo que eles estão caminhando, e aconteceu que Jesus se aproximou e ia com eles. A primeira verdade que salta é: as nossas preocupações podem nos cegar de reconhecer o próprio Cristo, mas a nossa cegueira não impede do Cristo estar do nosso lado, porque mesmo cegos, sem conseguir enxergar, por causa das tristezas que estavam tomando o coração deles, Jesus estava ao lado deles. Você pode estar triste nessa noite, você pode ficar chateado por uma série de questões, você pode estar com a sua mente, você não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquilo que tem te conduzido à tristeza, mas você precisa saber uma coisa: Jesus está do seu lado. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Quer a gente imagine, quer a gente deixe de se imaginar. Nós cantamos uma música aqui no começo, e uma vez eu estava do lado de um pastor batista, e ele falou assim para mim: Leandro, essa música, o quebrantado, ela é o que nós chamamos, o que vocês chamam, né, de graça irresistível. Ou seja, mesmo que a gente ofereça resistência, Deus vai sempre estar se aproximando de nós. Não é assim? E Jesus, no meio daquela questão, surge para fazer algumas interpelações para eles. Jesus vira para ele e fala assim para aqueles dois, né? Então lhes perguntou Jesus, verso 17, acompanha comigo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia que tais coisas sucederam. Ou seja, tudo aquilo que eles haviam desejado, tudo aquilo que eles haviam planejado, tudo aquilo que eles esperavam, que o texto diz: nós esperávamos, era isso que nós esperávamos. Eles estavam então decepcionados, duramente decepcionados, entristecidos. Os acontecimentos, em outras palavras, eles estavam
tomados de uma decepção tão profunda, mas tão profunda, que eles viram para Jesus e diz: por acaso você é o único que não sabe o que se sucedeu, em outras palavras, em Israel? E Jesus faz duas perguntas. E eu me lembro de Adão no paraíso, pecou, e Jesus faz a mesma pergunta no mesmo sentido que Deus: Adão, aonde estás? Jesus vira e fala para eles: por que é que vocês estão preocupados? Adão, aonde estás? Há quem diga que ali aconteceu a primeira citação em validade jurídica do mundo, porque Deus sabia aonde Adão estava. Jesus sabia o que é que estava acontecendo no coração deles. E ademais, você vê nesse texto que o próprio Jesus instiga eles a abrirem o coração e colocar para fora tudo aquilo que estava afligindo o coração deles, a se derramarem, a abrir, a se exporem e a dizerem tudo aquilo que estava afligido, de maneira que o Senhor vira para ele e fala: quais coisas? E aí eles começam a falar, e aí eles começam a se derramar, e aí eles começam a dizer e a colocar tudo para fora, e você percebe que a tristeza está tão grande, e a tristeza está tão tomada, que eles não conseguem visualizar os testemunhos que estão à volta de tudo aquilo que aconteceu, porque eles mesmos dizem para Jesus: algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam. Elas falaram que foram até o sepulcro. Quando lá chegaram, elas tiveram uma visão como de anjo, de que ele estava vivo. E a mais, não foi só a alucinação delas não, porque os próprios discípulos foram até o sepulcro, viram e testemunharam, e o texto diz: a exatidão das coisas. Não era suposição, não era um fato fruto da elucubração da mente de alguém. As mulheres foram lá, e depois os discípulos foram lá e confirmaram a exatidão. Mas mesmo assim, sabendo disso, os problemas, as lutas e as dificuldades haviam tomado um volume tal na mente daqueles irmãos que eles não conseguiam enxergar. Então Jesus entra na parada e fala para eles: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E ele começa a dizer: porventura não ouvia que o Cristo deveria morrer e entrar na sua glória? Ou seja, a promessa de Deus não tinha que se concretizar. Porventura não foi o próprio Cristo que ensinou para vocês, ele está dizendo em outras palavras, que tudo isso tinha que acontecer? E eles estão totalmente focados: ainda é o terceiro dia. Eles estão presos no terceiro dia. Eles estão focados no terceiro dia. E a caminhada continua. E aí nós podemos parar para pensar: eu estou triste. Eu descobri que Jesus está do meu lado. Eu estou triste. E eu mesmo sei que há testemunhos na cristandade que afirmam o quanto que importa que a gente mantenha os nossos olhos voltados para as promessas de Deus. As mulheres foram lá e viram. As mulheres foram lá e testemunharam. As mulheres foram lá e diagnosticaram. E os irmãos viram. Irmãos, há um hino que nós cantamos que diz assim: já nossos pais nos contaram a história de Deus agindo com tanto poder. E mesmo assim, nós insistimos em nos mantermos entristecidos por causa dos acontecimentos.
da vida. E aí, Jesus vai passar adiante, eles figuram Jesus de uma forma figurada. Jesus entra na casa com eles, Jesus reparte o pão e os olhos deles se abrem. E aí um vira para o outro, era Jesus, e aí começa aquele bate-papo entre eles. E aí um falou assim: porventura não nos ardia o coração quando ele falava com a gente? Não nos ardia o coração. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela vem poderosamente e arde no coração daquele que é filho dele. Possa ser tristeza da forma ou da onde quer que venha, possa ser fruto de decepção, possa ser fruto de desespero, possa ser fruto de sabe lá o que. A palavra de Deus no coração daqueles que são de Deus vai arder, e uma hora a escama vai cair dos olhos e você vai enxergar. Quando eu passei por esses últimos dias, por aquela tristeza toda que a igreja conhece, uma das coisas que mais saltava no meu coração foi um versículo que eu usei na casa da Vilma, depois eu usei na casa do Arnaldo, para falar a respeito de filhos. Era aquilo que controlava a minha cabeça de entrar na loucura. Eu lembrava daquele salmo que dizia: os filhos são herança do Senhor. E nós precisamos nos agarrar à palavra que arde no nosso coração. Porque se nós deixarmos de lado e cairmos nos mares da nossa decepção, da nossa tristeza e da nossa angústia, nós estamos fadados a viver séculos na face da terra. Mas Jesus não desiste. Jesus não desiste. Eu glorifico esse Deus, porque Ele não desiste de mim e não desiste de você. Agora, tudo bem, Jesus falou comigo, eu estou com meu coração cheio de tristeza, eu fui magoado por uma, eu fui magoado pela outra, eu estou sentindo isso em relação a um, eu estou decepcionado, até estou decepcionado com Deus. Tudo bem, você pode entrar aqui hoje desse jeito. Se você ouviu a palavra de Deus, e se o seu coração ardeu, e se Deus tocou na tua vida, no teu interior, você precisa ter a mesma postura que esses dois teve. Eles não esperaram amanhã. O texto diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Porque o que é que estava em Jerusalém? A igreja. Os 11 estavam lá reunidos, com mais os discípulos, com as outras mulheres, com todo mundo que estava lá, porque eles não poderiam ficar indiferentes àquela revelação do caminho. Eles precisavam estar juntos, eles precisavam dar continuidade na obra, eles não iam deixar com que aquele momento de decepção determinasse a história deles em relação à igreja e à obra de Deus na face da terra. Então, meu irmão, minha irmã, é hora da gente se levantar. É hora da gente se levantar. E eu queria encerrar uma fala do C.S. Lewis. Ele disse assim, isso falou bastante ao meu coração. Em outras palavras: chorar por algum tempo é bom, faz bem, mas chega uma hora que nós precisamos tomar decisão. E a decisão é se levantar e caminhar para Jerusalém, porque lá está a igreja de Deus. A sua Jerusalém é aqui, Sampaio Bueno 550. É aqui que você deve e que você foi chamado para estar andando com Cristo nesse caminho longo, nesse caminho rumo à Canaã celestial, com todas as tristezas, com todas as angústias, com todos os dissabores, mas com Ele do seu lado, dando a mão para você e caminhando.
Jesus não desistiu. Depois ele vai encontrar com eles, derrama poder sobre a vida deles, eles saem pregando o evangelho para tudo quanto é lado, e aquela cidade é impactada, e o pessoal vem, e eles batizam, e batizaram 3.000. Ó, gente, é uma obra muito bonita que Deus nos chamou. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo com as nossas tristezas. Temos que orar. Jesus está caminhando com a gente. Nós vamos fazer diferente hoje. Lembra do seu cartão? Você vai se juntar com o seu irmão e vai trocar o cartão com ele. Você vai orar com ele. Nós vamos passar um período de oração. O conjunto vai vir aqui à frente. Nós vamos ministrar um cântico. Você vai orar com o seu irmão. Você vai levantar. Essa igreja aqui, os bancos não são fixos por causa disso. Também. Você vai virar para essa pessoa que está do seu lado. Você vai pegar na mão dela, vai orar com ela, vai falar para ela que Jesus está do lado dela e que Ele vai fazer, sim, a tristeza se dissipar para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois de um período de oração, nós vamos cantar um cântico e nós vamos iniciar uma semana onde você vai fazer um jejum daquilo que você entende que você deve fazer. Daquilo que você entende que você deve fazer. Uns talvez vão tirar a internet, outros vão tirar um alimento, uns vão tirar doce, uns vão tirar a refeição, uns vão tirar uma determinada comida, eu não sei. Eu sei que domingo que vem nós vamos entregar a nossa campanha de oração diante da presença de Deus. Mas eu queria que você orasse pelo seu irmão, pedindo para que Deus tire a tristeza do coração dele e dela e nos ajude na caminhada cristã. Vamos orar, irmãos. Oremos.